Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um Minutos com o Espiritismo. Estão vendo que a telinha está cheia, não é? Não é nada de estudo, não, é um bate-papo bem bacana. Mas antes, eu quero dar um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite, e feliz em saber que em um desses períodos do dia a gente pode estar com vocês, trazendo sempre assuntos que estão aliados à doutrina espírita, à codificação de Allan Kardec, aonde eu deixo o convite para todos conhecerem a sua obra. Vale a pena. E agradecer ao Onda Espírita, que nos dá essa oportunidade dos Minutos com o Espiritismo com você. E hoje nós temos convidadas e convidados. Nós temos rosas e um cravo. Olha que coisa boa! E eu quero agradecer a presença da psicóloga Vera Ventura e da psicóloga Samira Suardi. Eu sempre erro o sobrenome dela e eu acho que agora eu acertei. E o nosso querido Carlos, como eu sempre falo, tem que convidar o dono do canal, né? Para a gente poder fazer um trabalho bem. E hoje a gente vai falar sobre o lado da psicologia ligado às drogas, aos vícios. Como que essa ciência pode amparar e ajudar jovens, adultos, junto à espiritualidade. Então, eu vou pedir para a Vera, para a Samira, se apresentarem antes de nós formularmos as perguntas. E olha, eu digo a vocês, não fujam. Vai ser maravilhoso esse bate-papo. Por favor, Vera, fala um pouquinho de você. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, como disse a Cleide, né? É um prazer estar aqui. Eu sou a psicóloga Vera, sou graduada em psicologia, pós-graduanda em terapia familiar, com especialização em psicopatologia psicanalítica e psicossomática, em saúde mental, tenho formação de AT pela Fundação A Casa. Participo de projetos sociais ligados ao trabalho com a mulher, né? Trabalho de aprimoramento, empoderamento, apoio e defesa. Deu uma falhadinha, Vera. Seu microfone fechou. Foi, desculpa. Não, sem problema. Atuo também com prevenção ao suicídio e eu faço parte de um projeto Transformando Vidas, em parceria com duas amigas mediadoras de conflito da GCM, né? E estamos aqui, vamos ver que a gente pode ser útil, né? Muito obrigada, Vera. Agora só falta anunciar na próxima vez o livro, né? Todos esses tópicos dá um best-seller, um livro maravilhoso, isso eu tenho certeza. Obrigada, Vera. Samira, por favor. Olá, meu nome é Samira. Eu queria agradecer o Carlos e a Cleide essa oportunidade de estar aqui nessa noite, batendo esse papo junto com a minha amiga Vera, um assunto tão importante, né? Eu sou psicóloga, me formei em 1974 pela PUC de São Paulo, sede Sapiense. Eu fiz psicologia clínica, onde essa área que eu venho trabalhando. Eu fiz vários cursos de especialização e nesse tempo todo eu tenho trabalhado em psicoterapia, com abordagem em TCC, terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem que eu acredito bastante pelos resultados ótimos que a gente consegue obter. Desde que iniciou a pandemia, eu tenho trabalhado online, que eu acho que é um canal que funciona bem, né? E tenho feito tratamento nos pacientes dos mais diversos transtornos e problemas que aparecem. Depressão, ansiedade social, ansiedade generalizada, toque, estresse pós-traumático,
terapia familiar, terapia para casal, que está crescendo bastante agora com a pandemia, e também os transtornos ligados à dependência química, compulsão, né? Não deixa de ser uma compulsão. Eu gostaria de salientar também que eu sempre, em paralelo, fiz trabalhos voluntários. Eu dou muito valor, isso faz bem para mim, né? Então, eu já trabalhei com crianças, um trabalho bonito de crianças em abrigo, apartadas da família por uma questão judicial, e aguardando uma família para ser realocada, para ser adotada, e fazia todo um suporte psicológico, um trabalho muito gostoso de ser feito. Já trabalhei com adolescentes, menores aprendizes, procurando junto com eles uma primeira colocação no mercado, enquanto menor aprendiz, e também em psicoterapia de um modo geral, né? E eu gostaria de salientar que eu sou mãe de 3 filhas queridas, tenho 3 netinhos maravilhosos, a paixão da minha vida. E eu estou dizendo isso porque acredito que o público que vai nos ouvir possivelmente tem filhos, talvez netos, e a importância da gente estar plugada nesse assunto que a gente vai tratar hoje, todos nós, né? A dependência química, um assunto presente que está aí, está rolando aí. É isso aí. Próxima também o livro, com certeza vai sair. Quando a gente tem uma ideia, como a psicologia é um leque grande, né? Como ela ajuda a gente. E muitas vezes ela passa despercebida e por um tempo teve um tabu muito grande, que as pessoas não conseguiam entender a filosofia da psicologia para poder ajudar e amparar o ser. Graças à evolução, as coisas por vindo, hoje já é algo mais, esse tabu, graças a Deus, já deu uma caída. São profissionais que realmente fazem parte da nossa vida para nos ajudar e nos amparar em várias situações e desafios que a gente enfrenta aí. E por falar em desafios, hoje nós vamos direcionar a dependência química, e aí vai a pergunta são para as duas, mas eu coloquei em ordem para a gente às vezes não dar uma enrolada na língua aí, um atropelar o outro. Então, eu vou pedir para a primeira Samira responder e a segunda a Vera, eu vou falando assim. Então, eu pergunto assim a vocês, o que leva uma pessoa à dependência química, ou seja, às drogas? O que leva a pessoa a ir por esse caminho? Eu primeiro, é isso? Então, Cleiton, a questão ela é complexa e o que leva são inúmeros fatores, são fatores múltiplos, né? Tem fatores neurológicos, fatores psicológicos, fatores ligados à saúde, fatores genéticos, sociais, ambientais. Isso falando assim, de um modo geral, os mais prevalentes, né? Na parte da neurologia, é a busca ao prazer. Então, como a gente sabe, todos nós temos sensações que nos levam ao prazer ou desprazer, né? Tudo sempre comandado pelo cérebro. E aí, no caso, vamos supor, eu adoro chocolate, vou comer um pedacinho de chocolate. Isso estimula a produção da serotonina, que é um neurotransmissor responsável por causar o prazer, o bem-estar, a felicidade. No caso das drogas, o processo é muito parecido. Também é a busca pelo prazer. E também é um receptor químico cerebral que está sendo ativado. A mesma coisa, só que, no caso das drogas, tem um agravante de ser nocivo, diferente do chocolate que eu citei, lógico, né? Isso seria uma questão, assim, vamos dizer, neurológica. Mas tem também os fatores genéticos. Tem estudos seríssimos em genética mostrando que, ao você fazer um mapeamento genético, é possível você observar uma correlação forte entre a herança genética e a possibilidade, o risco que a pessoa tem de poder se envolver com drogas. Existe estudos sérios mostrando isso. E existe mesmo essa vulnerabilidade, embora muitos não acreditem, existe. Então, a gente não sabe do nosso DNA se somos vulneráveis ou não a drogas, né? Então,
o ideal é não se arriscar, porque você não sabe o que pode acontecer, né? E tem fatores, como eu estava dizendo, também sociais e ambientais. Ambientais, porque a disponibilidade, principalmente, de nicotina, cigarro, né? E álcool, hoje em dia, está muito disponibilizado para todos, né? E mesmo as drogas também não é tão difícil. E sociais é porque se você pertence a um grupo social em que esse grupo faz uso de drogas, provavelmente você vai entrar nessa, porque existe uma pressão natural do grupo que você também vem a aderir, né? Experimenta, só uma vez, você nunca experimentou, e aí você experimenta e gosta e já começa o risco por aí, né? Também eu falei em condições de saúde, né? Se o paciente ele já tem algum transtorno mental, vamos supor, eles têm crise de ansiedade, ou crise de depressão, ou crise de pânico, isso tudo já é vulnerabilidade que ele pode se envolver com maior facilidade para o uso de substâncias psicoativas, seja lá qual for, né? E a parte da psicológica, que a gente vai conversar mais durante o nosso bate-papo, né? Eu só diria assim, que quando você vai pesquisar, você vê que o uso da droga, via de regra, tem como consequência algo mais profundo. Algo mais profundo na formação da personalidade, naquele indivíduo que justifica. Não é apenas porque foi curiosidade que gosta, não. Sempre tem algo mais a ser discutido e é sobre isso que a gente vai estar conversando. Geralmente a família ela é muito importante, a família disfuncional é que gera uma série de problemas que leva a esse tipo de coisa. Mas a gente não pode generalizar, porque cada caso é um caso. Então, em suma, é isso, e isso daí afeta a pessoa em todos os aspectos. Pessoal, profissional, familiar, atinge tudo, né? O uso e a dependência química traz uma série de dificuldades posteriores. Era isso aí que eu tinha para falar. Obrigada, Samira. Verinha, você, por favor. Disse tudo, Samira, né? Diversos são os motivos mesmo, né? Depende muito da necessidade e dos impulsos de cada um, né? Como a Samira explicou, pode ser genético, hereditário, tudo, né? O jovem também, ele vai muito pela curiosidade, né? As pessoas também procuram para esquecer os problemas, para fazer parte do grupo, escapar da timidez, né? Por insegurança, crises de identidade, falta de perspectiva, influência familiar, insatisfação com a vida e por aí afora, né? Tudo tem, como eu disse, depende muito da necessidade e dos impulsos de cada um. É vasto. Se a gente pegar de todos esses itens, para a gente falar, a gente vai uma noite inteira, porque é vasto, né? É vasto, muito complexo, cada caso é um caso, como vocês colocaram. Mas para informação é muito importante vocês dizendo. Agora eu vou falar para você. Agora, Vera, é você que vai responder primeiro e depois a Samira, tá vendo? Agora eu vou deixar para você. Vamos lá. O alcoolismo, remédios, né? O crack, a cocaína e outros tanto aí, eles são considerados vícios e dependência. Podemos também dizer que é uma doença, a pessoa que ela tem essa dependência, é uma doença? E as pessoas falam que então, Vera, por favor, fala para nós aí, depois a Samira. Desculpe. Sim, né? Aliás, a Organização Mundial da Saúde define a dependência química como uma doença crônica e progressiva, né? Isto é, ela piora com o passar do tempo e gera outras doenças. Porque a dependência modifica o modo como o dependente percebe o mundo, né? Obrigada, Pode continuar, Vera. Samira, Posso querida. continuar?
É exatamente isso que a Verinha acabou de colocar. Eu só acrescentaria que dentro disso a gente pode incluir tanto as drogas lícitas, que no Brasil a nicotina e o álcool são consideradas lícitas, como as ilícitas, né? Maconha, crack, e todas elas que vai uma gama enorme. Todas elas podem causar dependência química, sendo lícita ou ilícita, né? E gostaria também de acrescentar uma coisa assim, interessante, que um dos principais problemas de saúde pública, no Brasil e no mundo, é o envolvimento com drogas, é a dependência química. Por que é isso? Porque ela leva à violência, ela pode levar a pessoa a cometer homicídio, a ser encarcerado. Então, passa a ser um problema de saúde pública. E não só no Brasil, como no mundo todo. Eu achei isso uma coisa importante. É isso aí. É interessante você colocar, porque realmente, porque ela não atinge só ela, só a pessoa, aos que estão ao redor e às vezes até os externos também, né? Então, a gente vê alguns casos em situações gravíssimas. Muito obrigada, eu amo de grandiosidade o que vocês estão falando para a gente poder estar sempre em alerta, porque muitas pessoas, né, acabam não procurando, né, ajuda, mesmo não posso dizer, hospitais públicos buscando, e realmente tem esse trabalho para poder ajudar da maneira que eles podem, mas tem, e isso é importante, buscar sempre essa ajuda, como você colocou bem, Samira, a coisa não é só restrita só ali na pessoa que o que tem o vício ou que consome, mas sim gera em torno do externo, inclusive a parte social, que vê a agressividade, né? Agora, outra pergunta. A pessoa dependente química, como a gente viu por aí, ela perde os seus valores, ela perde a ética, ela perde os seus cuidados físicos. E aí eu queria falar com você, e muitas vezes os entes queridos não sabem lidar com isso. Então, o que eles fazem? Às vezes abandonam, ou às vezes chegam de uma maneira muito brusca, eu não quero mais, e pronto, já para você fazer isso, não faça aqui, quero que você vá embora. O que vocês falam, que as pessoas que estão envolvidas nesse desafio, qual é a sugestão que vocês dão para auxiliar, caso estejam passando por esse grande desafio com seu ente querido e com amigos? O que vocês sugerem que possa ajudá-los a chegar até a busca da sua cura, de tirar a sua dependência química? Quem começa sou eu? Agora que eu perdi. Então, em relação a essa questão da pessoa chegar à agressão, chegar a um extremo e tudo mais, tudo depende do tipo de droga que ele está consumindo. Eu acho importante a gente até aproveitar aqui para poder esclarecer esse aspecto, né? Existe uma variedade imensa de drogas e elas têm efeitos diferentes. Então, há drogas, porque todas elas vão provocar um distúrbio comportamental, né? Mas tem drogas que o efeito é estimulante. Por exemplo, a cocaína, o crack, eles são estimulantes. A pessoa se sente empoderada, ela tem uma intensa euforia, uma excitação, e uma coisa muito rápida. O crack 5 minutos, passou. Mas só que repete a necessidade constante, dali mais meia hora, quer de novo, né? E a cocaína é um pouquinho mais demorada o efeito, mas também é bem rápido, seja injetável, seja a que é cheirada. E elas revelam com isso um descontrole da pessoa emocional, uma redução na qualidade do sono, a pessoa perde a vontade de dormir, uma perda com a noção da realidade. Então, essas são drogas estimulantes. Mas tem drogas com efeito depressor no sistema nervoso central, né? É a heroína, são os soníferos, são os calmantes, o álcool também tem esse efeito, aquelas cheirar cola, cheirar tinta, aqueles solventes,
eles têm um efeito depressor, ou seja, eles têm um efeito contrário dos que eu citei antes. Então, aumenta o sono, a pessoa fica com uma calma excessiva, assim, estranha, uma coisa, diminui os reflexos, reduz a atenção, reduz a concentração, reduz a memória, reduz a capacidade de raciocínio da pessoa. Isso tudo levado por esse efeito depressor. E tem o terceiro grupo, que é o efeito perturbador, também sempre ligado ao sistema nervoso, né? São as famosas alucinógenas, que é a maconha, o êxtase, o LSD, eles têm esse efeito alucinógeno. E quando você falou, Cleide, de agressão, ela se inclui nesse grupo de alucinógenos, ou seja, a pessoa tem aquela sensação de grandiosidade, ela tem uma distorção visual, ele vê um objeto, o contorno, a cor, a forma está diferente daquilo que é o real, né? E aí, além disso, ele começa a ter alucinação visual e auditiva, ou seja, ele ouve vozes, ele vê vultos, ele passa a ter delírios persecutórios, então fica com aquela mania de achar que tem alguém me perseguindo, tem alguém vindo atrás de mim, uma coisa assim bem alucinógena mesmo, né? E aí, com o uso dessas drogas que eu citei, a maconha, o êxtase, o LSD, e com a ausência, ou seja, com a abstinência, causa agressividade, tanto com o uso quanto com a ausência. E aí que leva a isso. Então, o que a gente poderia falar para uma esposa que o marido chega em casa e quebra tudo, ou para uma mãe, ou um pai que o filho chega em casa e quebra tudo, uma atitude agressiva, de uma pessoa que nunca foi agressiva, né? Sem dúvida alguma, buscar uma ajuda. Sem dúvida. Buscar uma ajuda profissional. E há ajudas profissionais interessantes, não sei se falaria agora ou falaria depois, mas eu acho que para o público que nos ouve, é interessante saber onde buscar ajuda, porque tem ajuda pública e ajuda não pública. Mas eu acho que a Vera poderia falar sobre isso ou qualquer outra coisa, né, Vera? Acho que eu já falei demais. Até no final, até citei alguns grupos, né, que tem ajuda, tem, lógico, né? E para ajudar, é muito importante procurar entender a dependência como doença, né? Educar-se como é sobre o vício, porque com o conhecimento é mais fácil para a gente compreender muita coisa, né? Muitas vezes, eu sei que é difícil, principalmente para quem está, para a família que está ali no olho do furacão, né? Mas fazer uma abordagem sem julgamentos, procurar ajudar a pessoa a compreender que ela precisa de ajuda, né? Observar o comportamento. E também é importante, principalmente na família, né, estabelecer os limites, né? Porque continuando nas outras questões, né, tem vários fatores e a união da família e limites é muito importante, né? O diálogo, a conversa, tudo é muito importante. Uhum. Obrigada, meninas, é uma verdade. Carlos, se você quer colocar alguma coisa, perguntar? Não, por enquanto não, só estou aprendendo. Está fechado o seu microfone, Carlos. Perdão. Não, por enquanto tudo bem. Eu acho que poderia só aprofundar um pouco nessa questão da ajuda, né? Onde que a gente poderia encontrar uma ajuda, porque isso eu acho que é fundamental, né? Eu creio que uma pessoa, um familiar que esteja envolvido nessa situação, por exemplo, como a Samira citou aí, uma mãe, um pai, uma esposa, por exemplo, que de repente se depara com uma situação dessa, o que fazer, né? Eu imagino que seja
um desafio bastante grande. A gente conhece algumas pessoas, né, que já passaram por isso e a gente vê a dificuldade. Eu tenho alguns amigos que passaram por esse tipo de situação e, assim, nos casos em que eu participei a uma certa distância, mas participei no sentido de conhecer a situação, entender porque contou, etc., né? A gente viu, por exemplo, que não teve uma solução absolutamente 100% boa, né? Então, as pessoas que tiveram que ser internadas, tiveram dificuldade na internação, alguns não queriam internar, aí tem um momento em que a família não suportou, aí, num dos casos, simplesmente não deixou mais chegar em casa. Outro caso, a pessoa desaparece, aí quando passa um tempo ele aparece, aí naquele estado, né, complicado, difícil, né? Tem um outro caso que eu conheço também, que às vezes chegava até nu em casa, né? A mãe recebia o filho ele numa situação bastante grave, né? Assim, completamente fora de prumo, né? E aí aquele acolhimento, aquela dificuldade, a família se abala demais, né? Então eu acho que assim, que ajuda, que tipo de ajuda encontrar, buscar, quais os horizontes para tentar amenizar, aliviar ou eventualmente resolver essa problemática, né? Eu vou fazer essa pergunta agora, em seguida, que o Carlos deu, vamos dizer assim, o preâmbulo, né, da pergunta. A pergunta é essa, assim, para as duas, né? Eu não sei quem começou primeiro e quem começou segundo, já me perdi. Mas vamos lá. A gente trabalha no Afracis e nós temos os plantões. Os plantões são quando as pessoas chegam e vão conversar conosco antes da gente encaminhar para a palestra, né? E às vezes até para o passe. E algumas pessoas vêm muitos com os problemas das drogas e dos vícios. E a gente escuta assim: tem tudo, eu dei tudo, não falta nada, eu não aceito, não encara como doença. E outra fala: precisa tomar vergonha, ela precisa sair dessa porque ela é forte, mas ela não quer sair. Então eu sempre falo para ela, quando ela quiser, ela sai. Então a gente verifica que as pessoas que convivem, como o Carlos colocou bem, não estão preparadas e às vezes não estão informadas de buscar ajuda. Inclusive, uma dessas ajudas, eu até gostaria depois de vocês passarem para nós, porque nós temos plantões. Eu não estou fazendo plantão, mas eu passo para o plantão, porque às vezes os próprios plantonistas possam orientar os locais, os lugares aonde a pessoa pode atender, e inclusive falar para essas pessoas que é uma doença, e que doença precisa de cura. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu não sei quem falou primeiro na outra, mas aí vocês decidem. Pode falar, Samira. Então, quando a pessoa coloca, mas não faltou nada, onde eu errei, essa pergunta, né, que você estava fazendo. Eu entendo aí que o foco está sendo no material, né? Não faltou nada para ele, no material. O pai e a mãe preocupados com o aspecto material. Eu dei boa escola, eu dei escolinha de futebol, de natação, de balé, férias, viajamos, boas roupas. E agora eles se enfiam no meio das drogas. Como pode uma coisa dessa? Eles não entendem isso, né? E esquece que o foco não é material. O foco é afetivo emocional. É outro foco que tem que ser analisado. Os pais, de um modo geral, existem alguns comportamentos de pais que levam a isso, né? Pais que são muito afastados dos filhos, muito distantes. Às vezes, por vezes, não é nem de propósito. A pessoa precisa trabalhar, tem medo de perder o emprego, de ficar desempregado. Ele dá o sangue, ele e ela, né? O pai e a mãe, ficam até tarde, seja presencial ou seja online, em casa, dando o máximo de tudo para o trabalho, para o sustento da família, e quando chega em casa, quando volta do trabalho, quando sai do computador, ele está acabado, ele quer descansar, ele não tem vontade de brincar com a criança, de fazer um jogo, e isso vai criando
pais mais afastados, e eu estou justificando que não necessariamente é por culpa deles, é até assim, uma situação de prioridades que eles estabelecem. Né? E há também o pai muito rígido, né? Pai muito exigente, que tirou 8 e tira 10, tem que comer tudo que está aí no prato, amarra o cadastro do sapato, senão você vai cair. E aí, essa criança que é criada com um pai assim, com essa rigidez, provavelmente será um adulto insatisfeito consigo mesmo, com autoestima rebaixada, porque acho que nunca vai conseguir atingir aquele patamar que sempre foi exigido dele, e isso gera insegurança e tudo mais. E, por outro lado, tem aqueles pais exageradamente flexíveis, exageradamente permissivos, né? Que, para não entrar em conflito, deixa deitar e rolar, fazer o que bem entende, que também não é o caminho, porque a gente tem que preparar os nossos filhos para a vida. E a vida, como todos nós sabemos, ela é cheia de dificuldades, ele tem que enfrentar essas dificuldades. Então, não é deixar fazer o que bem entende e você ir lá atrás e suprir tudo que ele, da forma como ele precisa. E aí, uma coisa que se observa muito é assim, existe uma dificuldade grande dos pais, de um modo geral, em estabelecer limites. E não é fácil estabelecer limites. Eu me penso eu como quando mãe também tive dificuldades. Tem coisas que é difícil estabelecer. Até que ponto você deixa, você não deixa, você permite ou não permite. E esse estabelecimento de limites é uma coisa importante. Né? E da mesma forma como ser um exemplo, ser para o seu filho o exemplo que você gostaria que ele venha a ser depois. Né? Então, existe muito droga que é usada por outros membros da família. Isso, as pesquisas mostram isso, bate assim, muito frequente. Então, você encontra o irmão mais velho usa droga. A cocaína, ou a maconha, o cigarrinho de maconha está ali, disponível na casa. O pai usa droga. E são as pessoas de referência, são os modelos para aquela criança. Se o meu irmão mais velho pode usar, eu também vou ter que usar, porque isso daí é empoderamento, é uma coisa boa, porque se todo mundo usa, eu também quero usar. E aí o pai tem que usar limites. Agora, eu citei drogas ilícitas, mas tem também aqueles que o pai e a mãe chegam todo final de tarde em casa, vamos tomar uma cervejinha, uma cervejinha delícia, geladinha. Que exemplo você está passando? Como que você pode exigir alguma coisa diferente depois? É o modelo que você está passando para essa criança. Né? E o estar presente, e o amar, isso tudo é super importante. Vocês falaram também da questão de abordar os locais que são recomendados na hora de uma procura, né? O que poderia ser procurado? Vamos supor que a pessoa fala, mas olha, eu não tenho recurso financeiro para pagar um psicólogo, um psiquiatra, eu não tenho como fazer isso. Mas o SUS oferece. O SUS oferece através do CAPS. CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial. É um atendimento totalmente gratuito. No CAPS, existem vários CAPS distribuídos pela cidade de São Paulo. E nos CAPS existe uma equipe que é de saúde, constituída pelo médico clínico geral, pelo médico psiquiatra, pelo psicólogo, pelo enfermeiro. É uma equipe que está ali à disposição. A qualquer hora que chegar alguém, não precisa marcar o horário, ele é acolhido, e aí ele assume um compromisso depois que ele entra num programa, em que ele vai ter orientações sobre o uso de medicamentos, ele vai ser controlado, vai ser cobrado em relação a isso, e ele vai ser também tendo a possibilidade de receber orientações, de até fazer uma psicoterapia em grupo, talvez individual. É um caminho. Em casos extremos, o CAPS encaminha para clínicas de recuperação, que também existem públicas. Também existe, mas aí é casos extremos. E é quando a pessoa precisa de ou uma internação parcial, no caso de ficar durante o dia lá, ou uma internação total, o tempo todo. Tem também os AAs, né, gente? Para quem
orientado para o alcoolismo, os grupos das comunidades, está cheio em São Paulo de grupos que trabalham, e é um trabalho sério, e realmente ajuda aquele que deseja deixar o uso do álcool, né? Então, era isso aí que eu tinha que falar dessa parte. É tudo isso que a Samira disse, né? Porque realmente é muito comum surgir questionamentos de culpa, de tristeza, de revolta, de desespero, né? Porque, como eu sempre falei aqui em casa, né? Filho não vem com manual de instrução. E a gente precisa, né, tá buscando, tá aperfeiçoando, tá atento o tempo inteiro a, aos filhos, às ações, e sem contar que também a gente tem que correr atrás, né, do sustento, como a Samira disse, não é nada fácil, né? Mas também, como ela disse, tem, né? A gente precisa querer. Vera, eu vou aproveitar você para te fazer uma pergunta, que não está aqui no texto, mas eu achei interessante colocar. Tem pais, eu falo isso porque eu lembro muito do plantão, eles não querem enfrentar por vergonha para dizer que tem um filho ou uma filha, ou um marido, ou um irmão, seja lá o que for, que é um dependente químico. E às vezes vai abafando, vai abafando, vai abafando, quando chega no limite, às vezes até acaba prejudicando algo que eles poderiam ajudar. Como que você pode falar para essas pessoas quebrar esse tabu e encarar isso daí para ajudar essas criaturas, porque às vezes elas precisam de ajuda, não é vergonha na cara, é ajuda. Como que você colocaria uma sugestão para essas pessoas que estão passando por esse desafio? Então, isso acontece muito, né? Buscar culpados, mas essa necessidade de buscar culpado não ajuda em nada o dependente, né? Ou qualquer outro envolvido no contexto, né? Mas, assim, é difícil dar uma receita, né? Porque, assim, a gente tem pessoas, tem muitas familiares que não querem ver, né? Mas assim, vai ter uma hora que eles vão ter que enfrentar, tá? E assim, tem muitas coisas que se podem, tem muitos programas de ajuda, tem muitos lugares, tem o CAPES públicos, como disse a Samira, né, o CAPES específico AD, mas, assim, os pais também, às vezes, eles precisam sempre também eles precisam de ajuda, né? E reconhecer que tem o problema é fundamental, não adianta buscar culpado, né? Porque assim, é terceirizar o problema, e o que só piora as coisas, né? Isso que você colocou é perfeito. Você tem que, pelo que eu entendi, é encarar, falar, sem tabu, abrir o jogo. Porque talvez quando você, pode ser que eu me corrija se eu estiver errado, talvez quando você abre o jogo com a pessoa vai falar, poxa, ele está entendendo, ele está, e às vezes até a pessoa se admite que ela precisa de ajuda, quando você fala, olha, eu sei o que está acontecendo com você, assim, foi muito bem, obrigada, Vera, encarar. É difícil, eu acho que é muito difícil. Muito difícil. É muito difícil. Agora, uma pergunta para as duas, depois vocês verem quem vai responder primeiro. Os jovens é o alvo, assim, de todas essas situações, hoje os jovens é o alvo para os traficantes, para o primeiro, vamos dizer, para o primeiro gole,
as festas, hoje as coisas são muito mais abertas na internet, as rave, não sei lá, encontros que acontecem com jovens, e eles têm essa tendência de ter essa facilidade, são vulneráveis a isso, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho, por que será que os jovens eles são vulneráveis com essa facilidade de entrar nas drogas? Então, Cleide, eu gosto de uma frase que o jovem é um ser em construção. Ou seja, o sistema nervoso dele não está totalmente desenvolvido, a maturação neurológica dele não está totalmente desenvolvida, está em construção. E o que isso significa? Significa que o cérebro dele vai estar totalmente finalizado quando ele estiver lá para os 20, 21 anos de idade. E o jovem, ele está, então, ainda finalizando essa maturação. E a última área que vem a ser finalizada é justamente a córtex pré-frontal. É justamente onde está a cognição, onde está a parte do conhecimento, do planejamento, de tomar decisões. É bem nessa área. E também onde se situa o controle da impulsividade, né? O controle do freio comportamental. Então, por isso que a gente observa os jovens porque, veja bem, eu estou falando, a última área que vai se criar é a córtex pré-frontal. Mas a área do prazer já tá instalada. E é por isso que a gente encontra jovens que são tão ativos, que apostam em novas experiências, que se jogam, que buscam coisas mais perigosas, de situações de risco. Por que o jovem faz tudo isso? Justamente porque, além dele não estar com esse controle da impulsividade totalmente estruturado, ele também não tem bem estruturado essa parte cognitiva de tomar decisão, de avaliar que aquela situação é perigosa, que aquilo tem riscos. Ele não tem isso ainda pronto, entendeu? É isso a grande explicação em termos neurológicos para o jovem. Agora, quando ele sai em busca da dependência química, que é dependência química e psicológica, aí a coisa se agrava. Porque a droga vai causar prazer, ótimo, maravilhoso. Só que ela tem também todas aquelas agravantes. Ela vai tirar a pessoa da realidade. Então, ele vai passar a fazer, a tomar atitudes, a tomar atos, que se ele não tivesse sob efeito da droga, ele não cometeria aquilo. E pode vir a cometer coisas muito sérias. Daí a preocupação que a gente tem, de um modo geral, como jovem, justamente por esses fatores que eu estou aqui colocando. Vera, querida, abre o seu microfone, está fechado. O meu note é muito sensível, eu encostei aquele... Desculpe, né? O jovem, né, ele está passando por muitas mudanças físicas, psíquicas, hormonais, né? E isso acarreta nele uma gama de sentimentos e emoções, né? E também, por natureza, ele já é curioso, tem a curiosidade, tem influência dos problemas familiares, fatores genéticos, a ansiedade, né? O jovem, por natureza, ele já é ansioso, aspectos culturais e os ambientais, também a depressão, baixa autoestima, necessidade de fazer parte do grupo, necessidade de desafiar, né? De desafios, e por aí vai. Isso daí, tudo isso que vocês falaram é um alerta. Eu volto a falar, como eu estou falando agora como educadora, o diálogo é muito importante em casa. Falar de todos os assuntos, aceitar a diversidade dele que ele traz, porque realmente quando há o diálogo, há essa conversa,
a esse respeito, né, às diversidades que os jovens trazem para dentro de casa, é de suma importância, maravilhoso. Aí eu tenho uma outra pergunta para vocês verem quem vai responder primeiro. A gente escuta muito a pessoa falar, quando eu quiser, eu paro. Funciona isso, gente? Vou ser bem curta. Pode até funcionar, mas é muito difícil. E é muito raro sem ajuda. Com ajuda já não é fácil. Sem ajuda é mais difícil ainda. Samira pode completar se você Concordo quiser. Plenamente. Não é impossível, mas é muito difícil. Sabe que eu vi até na internet, eu achei interessante, uma pessoa que ele oferece hoje ajuda para jovens se libertarem das drogas. E ele conta a história dele. Quando ele tinha 12 anos de idade, ele perdeu o pai. Não sei se vocês viram esse caso. Ele perdeu o pai quando tinha 12 anos de idade, e aí ele se virou para o alcoolismo, do alcoolismo para maconha, para cá, que coisa foi que foi. Depois ele casou com filhos e teve várias internações porque as drogas estavam acompanhando ele direto, né? E na última internação, uma enfermeira, devia ser um anjo da guarda, fez um comentário com a esposa dele que aquilo foi um clique para ele. Quando ela falou a enfermeira comentou com a esposa, será que dessa vez ele ainda vai ter recaída? E aí foi um clique para ele, e ele, por si só, conseguiu sair das drogas. Tanto que agora ele orienta os jovens. Mas é muito difícil, é bem difícil. Mesmo com ajuda é difícil, né? Eu não sei. Eu imagino. Eu assisti há pouco tempo a uma entrevista do Paulo Coelho, que ele era drogado, né? Ele usou vários tipos de drogas pesadíssimas. E ele disse que ele conseguiu sair, o Raul Seixas, infelizmente, não. Mas ele disse que quando ele saiu, foi esse clique. Ele estava no melhor dos apartamentos, ele disse, na melhor avenida de Nova York, assim, olhando assim, quando ele acordou, ele viu aquele apartamento lindo e maravilhoso onde ele estava, que tinha dado aquela festa, com tudo que tinha direito. Foi uma coisa de doido, ele falou, foram 2 dias de loucura. E ele disse que quando ele olhou aquilo, ele deu um clique nele, que você falou do clique dele. Ela está me dominando. Eu preciso fazer alguma coisa. E quando ele olhou aquilo, que ele viu aquilo, ele falou que tinha, ele falou, você não vou nem dizer o estado que estava aquele local. Ele falou, nem vou dizer, tinha até bicho lá dentro. Foram 2 dias de loucura. Ele falou, ela está me dominando. Ele falou que aí que ele tomou a atitude de buscar ajuda, porque ele falou que sem ajuda ele não ia sair. E saiu das drogas. Tentou levar o Raul, mas ele disse que cada um tem o seu livre-arbítrio. E ele virou até tem best-seller do Paulo Coelho para o mundo todo. E ele fala nas palestras dele, mas ele fala assim, direto e reto. Às vezes até a pessoa dá um susto. Ele fala que ele era um dependente. É interessante isso. Meninas, agora eu vou dizer para vocês o seguinte. A espiritualidade, ela pode ajudar a pessoa que vive esse desafio na dependência química, ela pode auxiliar em alguma coisa? Aí vocês veem quem vai querer falar. Deixar aí com vocês. Uma deixou para outra, né? É claro que pode, né? A fé é um fator fundamental no tratamento da dependência, porque se eu começo um tratamento, eu não acreditar que ele que vai ser bom, não vai adiantar nada, né? E a fé, a espiritualidade, ela está dentro de cada um, né? E ela é uma força que propicia as mudanças de ordem interior do indivíduo e que são capazes de dar um novo sentido para a vida, né? E abrir novos caminhos de autoconhecimento e reconhecimento, né? E a relação com o divino, ela proporciona segurança para superar os obstáculos, né? Reduz a ansiedade, a orientação moral,
proporciona uma estabilidade emocional, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, né? Ela pode ajudar muito, né? Aliás, ela é fundamental também, né? Tanto é que existem muitas clínicas aí ligadas à, à religiosidade, né? Que procuram incutir a fé mesmo, né? Despertar a fé do indivíduo. E eu gostaria de comentar também, porque, sem dúvida alguma, mais do que nunca, cada vez mais a ciência e a religião, não é a primeira vez que eu estou falando sobre isso, né? Ciência e religião vêm caminhando lado a lado. Não dá mais para ser antagônica de uma só ver o lado material e outra só ver o lado espiritual, né? E experimentos científicos vêm provando cada vez mais que a participação religiosa ela produz efeitos altamente benéficos para pessoas na cura de doenças físicas e doenças mentais. E a justificativa para isso tudo é que a pessoa que tem pensamento destrutivo, crenças disfuncionais, sentimentos ruins, de ódio, de rancor, de mágoa, de mal-estar com as coisas de um modo geral, isso aí só tende a agravar o estado de saúde da pessoa. Agora, por outro lado, aquele que tem fé, que tem gratidão, que consegue considerar o perdão, que acredita no ser superior, isso que eu acho mais importante, né? Independente de qual religião for, acreditar que existe um ser superior, que nós não somos onipotentes. Existe alguém superior, o criador desse planeta, desse universo, a quem a gente merece todo um respeito. Essa pessoa ela já vem com uma carga energética diferente para poder trabalhar as doenças e por aí vai. Muito mais saudável. Sem dúvida, eu acho que tem tudo a ver. Nossa, realmente, tem mesmo. Meninas, eu queria agradecer bastante, muito carinho que vocês tiveram esse minutinho de vocês dedicado para a gente, de grande, nossa, valia. E eu queria que vocês deixassem, queria não, eu vou pedir gentilmente, que vocês deixem uma mensagem, família, a paz, para os jovens, uma mensagem que estão passando por esse desafio, ou um alerta para não buscar esse desafio. Eu posso começar? Eu gostaria de deixar uma mensagem para os pais, pessoas que têm filhos jovens, adolescentes, adultos ou não. Uma mensagem dirigida a essas pessoas, aquela que tem uma pessoa querida da sua convivência, que requer algum cuidado, né? E eu diria o seguinte: se você notar que, vamos dizer, seu filho ou sua filha saiu, demorou muito além do esperado, e quando voltou não justificou de uma forma correta, uma convincente de onde estava. Se você observa que quando ele retorna, os olhos deles estão avermelhados, ligeiramente avermelhados, lacrimejantes, você olha mais de perto, parece que a pupila está dilatada. Se você observa que ele está emagrecendo, ele não está cuidando da alimentação, perdeu o apetite. Se você observa que ele anda com uns amigos diferentes, novos, você não sabe explicar porquê, mas tem alguma coisa que não te dá confiança nesses amigos novos. Você não sabe a razão. E se você observa que ele não tem mais cuidado com a higiene pessoal, ele não está mais tomando banho, precisa ficar convidando para tomar banho, ele põe todo dia a mesma roupa, não liga mais para o visual, ele está trocando a noite pelo dia. E se você observa que, estranhamente,
dinheiro começou a faltar na tua carteira. Você pensa, será que eu esqueci? Será que eu tinha? Será que eu não tinha? E aí só some o seu celular e some uma pulseirinha que você tinha. Enfim, acorda, gente. Acorda. Não é mais momento de se negar aquilo que está tão claro aos seus olhos. Seu filho ou sua filha está precisando de ajuda. E essa ajuda é você que tem que dar. Você que tem que dar o passo inicial. Então, procure conversar, uma conversa inicialmente bem leve, sem repreensão, conversa sobre outros assuntos, pergunta como foi seu dia, o que você fez, até se chegar no ponto que você quer chegar, que é o uso de droga. E não se surpreenda, ele vai mentir, porque mentira faz parte. Ele vai negar que ele está usando droga. Por respeito a você, por vergonha, por medo da sua reação, seja lá por o que for. Mas você não desiste, você insiste, você continua. Você vai dar continuidade nessa conversa com seu filho. E ouça o que ele tem para dizer. Você vai ouvir muita coisa. E aí sim você leva ele para buscar uma ajuda de um profissional. Isso para mim é a maior prova de amor que você pode dar na sua vida. Faço minhas as palavras da família, né? Porque estar atento é muito importante, né? Eu vi uma frase muito legal que é assim: o papel dos pais é apresentar aos filhos a vida como ela é e não dizer como ele deve vivê-la, né? Treine seu filho para esperar, para criar, para ceder, para se frustrar, né? E busque conhecê-lo, busque diálogo, né? Lidar com a dependência um desafio muito grande. Adoece não só o dependente, mas a família inteira acaba sendo envolvida, né? E um bom relacionamento e comunicação entre pais e filhos é fundamental, né? Eu costumo dizer aqui, né, como eu também tenho filhas e netos, né, então eu digo, eu procuro, sempre procurei, assim, estar muito atento às conversas, às amizades, às saídas, e então, assim, eu sempre conversei, procurei ser aberto com eles, né? Passar. A gente não sabe tudo, mas é muito importante. E isso eu ouvi de um colega psicólogo, eu nem pensava em ser psicólogo, eu tinha 18 anos quando eu tive meu primeiro filho, e eu ouvi isso de um psicólogo, né? Ele falou assim: você não tem que saber tudo, né? Mas é muito importante o pouco que você sabe, você passar para o seu filho, né? Porque na rua ele vai aprender da pior forma possível. Né? Então ele tem que ter confiança. Você não precisa ser amiguinho, que nem eu falar que eu não sou amiguinha de vocês, né? Mas eu sou amiga. Né? Eu sou o alicerce aqui. Então, né, lógico que a gente também está aprendendo a ser pais, né? Porque, como eu disse, filho não vem com manual de instrução, né? Mas essa construção juntos é muito importante. Com certeza. Meninas, muito obrigada. Olha,
a gente possa, numa outra oportunidade, tem tantos assuntos a gente poder se encontrar. A gente tinha falado de grupos de ajuda, né? Sim, sim. Eu tenho uma relação aqui que eu vou procurar depois de passar para você, mas tem os anônimos, né? O Alanon, o AA, o NA, o Alatim, o Naranon, Amor Exigente, um projeto Ame, mas não sofra, os CAPs, como disse a Samira, tem vários hospitais, tem vários lugares também que atendem e oferecem ajuda, né? Isso é importante. Para os dependentes e seus familiares, né? Porque o familiar também acaba ficando codependente muitas vezes, né? E precisa de ajuda. Muito obrigada. Carlos, suas considerações para nós finalizarmos. Depois, se vocês quiserem fornecer essa lista para a gente pode colocar na descrição do vídeo. E aí alguém quiser depois consultar, fica lá disponível e tal, né? Eu acho que seria uma coisa interessante. Gostei muito, né, do comentário, das reflexões, do posicionamento, dos conselhos, das orientações que vocês deram. Achei fundamental, muito importante, isso é uma coisa atualíssima, que a gente precisa abordar, precisa falar, né? Então, achei excelente e só sublinharia aí essa questão de que os pais precisam realmente olhar para os seus filhos, né? Ou constantemente. Precisamos olhar para os nossos filhos, porque eu não sou psicólogo, mas eu acho que eles dão sinais, conforme vocês descreveram aí, né, vários detalhes, né, de mudanças de comportamento que eles apresentam, eles dão sinais. Então a gente precisa olhar para poder ajudá-los e, de preferência, trabalhar em vez de esperar acontecer, né, trabalhar para evitar que isso possa acontecer. Então, a presença, né, você estar ali junto, conversando, ser presente. Eu sei que a vida é difícil, é uma luta para todo mundo, mas ser presente eu acho extremamente importante. Era só isso, Cleidinha, que eu tinha para falar. É isso aí. Muito obrigada a vocês, um beijo no coração, e a vocês, meus queridos, minhas queridas, muito obrigada por nós podermos estar junto com vocês. Até a próxima semana, com muita paz, amor, tranquilidade, com mais um Minutos com o Espiritismo. Beijo no coração e até a próxima. Até mais a todos. Beijo no coração. Obrigado aí. Beijo.